Vamos começar falando hoje, sobre Brasília, o CPMI do 8 de janeiro. Afinal de contas, hoje tem um depoimento importante de Anderson Torres. Poucas horas antes do início dessa oitiva, teve decisão importante que a gente deve prestar atenção? Sim, Guilherme. Então, a princípio era tratado como um depoimento muito importante, muito aguardado, foi muito propagado, né, esse depoimento do Anderson Torres, mas agora de manhã, atendendo um pedido da defesa dele, o ministro Alexandre de Moraes, ele autorizou o Anderson Torres a ficar em silêncio para não se incriminar. Ou seja, esse depoimento marcado para hoje perde muita força, né? Na verdade, ainda os parlamentares têm uma lista extensa de perguntas para fazer para o Anderson Torres. Primeiro vamos lembrar quem que é o Anderson Torres, né? O Anderson Torres, ele foi secretário de Segurança Pública do Distrito Federal na gestão de Ibanez Rocha, lá no início da gestão dele. E aí, quando o Sérgio Moro deixou o Ministério da Justiça, o presidente Jair Bolsonaro pediu uma indicação e o Ibanez, aliado do Bolsonaro, indicou o Anderson Torres. O Anderson Torres assumiu o lugar do Sérgio Moro, ficou um bom tempo no governo Bolsonaro. Com o governo Bolsonaro, o Bolsonaro não foi reeleito, o Anderson Torres volta para a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. Isso ele foi chamado no fim de dezembro, já no finalzinho do ano. Só que quando veio o 8 de janeiro, se descobriu que o Anderson Torres não estava na cidade, não estava em Brasília. Ele havia tirado uma férias no dia 6 de janeiro, que inclusive até o próprio Ibanez Rocha disse que foi pego de surpresa, não sabia que o Anderson Torres estava fora da cidade, não estava fora de Brasília. O Anderson Torres pegou a família e foi para os Estados Unidos, estava na Flórida, justamente onde também estava o senhor Jair Bolsonaro, que tinha saído de Brasília antes da posse do Lula, né? Todo mundo sabe disso, para não passar a faixa presidencial, e fez um autoexílio lá nos Estados Unidos. Veio o 8 de janeiro, se descobriu que o Anderson Torres não estava na cidade. E aí ele virou suspeito. Foi decretada a prisão dele, demorou mais ou menos uma semana para que ele se integrasse à Polícia Federal. Ele chegou em Brasília, se entregou, chamou atenção o fato dele não ter trazido o telefone celular. Ele alega que esqueceu o telefone celular nos Estados Unidos, era para ter sido apreendido esse celular. Ainda hoje não se sabe se a Polícia Federal tem informações do conteúdo do que tinha nesse celular, e o Anderson Torres ficou um período preso. Também por determinação do Alexandre de Moraes, ele acabou solto, com uso de tornozeleira eletrônica e também outras medidas cautelares que o ministro impôs a ele, e ele continuou alvo de um inquérito está aberto no STF, que apura a suposta omissão das autoridades do Distrito Federal e Federal no episódio do 8 de janeiro. Diante disso, a CPMI recebeu vários requerimentos para chamá-lo a depor na CPMI. Foi marcado esse depoimento hoje. Os principais motivos, segundo os requerimentos, era que o Anderson Torres apoiou ataques às urnas eletrônicas quando era ministro da Justiça. Também seria questionado sobre a atuação da PRF no segundo turno das eleições, que teve aquelas blitzes que a gente lembra muito bem, e também sobre a minuta encontrada na casa dele, que essa minuta trataria de um suposto golpe de Estado. E tudo isso está sendo investigado já pela Polícia Federal no inquérito aberto. Pois bem, quando foi hoje de manhã, o ministro Alexandre de Moraes deu essa decisão que permite o Anderson Torres ficar em silêncio. E o que a gente pode esperar desse depoimento? Bom, muito claro, né? A gente pode esperar o silêncio do Anderson Torres. Eu acho que, evidentemente, a gente vai esperar muita baixaria, vai esperar muitos ataques da oposição, muitos ataques da situação, dos governistas, muito bate-boca, muito celular apontado um para o outro, e no fim das contas, nenhum resultado prático. Porque, afinal de contas, o objetivo de uma CPMI ou de uma CPI é trazer elementos novos para uma investigação, né? Avançar, ela é uma investigação. Mas se ela não tem nenhum depoimento, as pessoas não vai falar nada, ela não vai trazer nenhum documento, provavelmente, para incriminá-la. Perde sentido, não tem sentido. E assim tem sido essa CPMI desde o começo, como é a maioria das CPIs e CPMIs, infelizmente, porque elas perdem o sentido a partir do momento que elas não trazem nada novo e viram um circo. Serve só para os parlamentares ficarem se filmando ali e fazendo os recortes que lhe interessam. É isso, Guilherme. O tão propaganda, o tal esperado depoimento de Anderson Torres pode ser um grande silêncio. E já aconteceu em outras oportunidades. Inclusive, a CPMI tem encontrado até dificuldades em estabelecer, via seu relator e presidente da comissão,
quais são exatamente esses limites do que não pode ser dito, do que pode ser respondido. Por vezes quem está sentado ali na cadeira tem usado expandidamente a decisão que tem a seu favor, de olha, não, eu não posso responder nem nome, sobrenome ou coisas assim. Tem coisas que ficam até um pouco feias de olhar na CPI e dizer, pô, mas peraí, mas não pode responder essa coisa tão simples, algo que é dessa ordem. Mas tem outras perguntas que são feitas e parecem muito direcionadas, como mencionamos na semana passada, não na CPMI do 8 de janeiro, mas na CPI, aliás, do MST, perguntando sobre orientação política, avaliação do ministro do GSI sobre o golpe militar de 64. Então, quer dizer, tá tudo muito bagunçado, então, nitidamente. Só desmoraliza mais ainda essa instituição que eu defendo. CPI tem que existir, CPMI é um instrumento super válido, muito importante, mas esse tipo de atuação dos parlamentares, né, ela cai no descrédito, né, das CPIs, elas perdem. Vira um grande circo. E com essa coisa dos mandatos conquistados por meio das redes sociais e que são mantidos assim, infelizmente a gente não pode esperar mais nada diferente. É isso, a CPMI vira ali para um mecanismo para que exponha adversários dos dois lados e faça o recorte que convém, né? Para falar assim, olha só aí, perguntei, ele não respondeu, olha só o que ele respondeu, mas que no fim das contas não diz nada. Não tem nada a ver, não diz respeito nenhum ao objetivo da CPI. Não quer investigar, quer trazer elementos novos, o que é muito importante, mas no fim das contas é isso. No caso mesmo da CPI do MST, já tivemos outras 4 CPI do MST e que nunca deram em nada porque elas nunca foram levadas a sério, nunca foram conduzidas da forma correta como elas deveriam ser.